a Web Rádio MAP passa a apresentar o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa Naturalmente na Rádio e TV MAP. Muito feliz com o dia de hoje. A gente vai ter um programa bem dinâmico, bem indo ao encontro do que sugere o nome, né? Natural e mente. Então a gente hoje vai falar de alguns assuntos do tipo... hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, para quem já não conhece esse querido, que é o Emmanuel, né? Aquele que tutelou a atividade mediúnica do Chico Xavier durante toda uma vida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as encarnações, as reencarnações do Emmanuel. Hoje a gente vai falar sobre as nossas terapias, de uma terapia muito interessante, que é usada há muito tempo. A gente está falando aí de 2.500 anos antes de Cristo, que é a geoterapia, né? O estudo aí das argilas, do carvão, da dolomita. Então, vai ser um programa que a gente espera que seja muito interessante. Mas para que isso tudo aconteça, né, vamos pedir ao nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, a Bezerra de Menezes, que é o mentor deste programa, a todos os nossos irmãos de luz, nossos mentores pessoais, todos aqueles que trabalham nesta obra do Cristo, que é o MAP. Pedir a todos que aqui presentes estão, que nos abençoem, que nos guarde, e faça resplandecer sobre nós a sua luz. Que o Pai possa estar levando aquilo que for dito aqui, em nome do teu Filho Jesus, àqueles que mais necessitarem. Assim, pedimos autorização ao Pai para dar por iniciado mais um programa Naturalmente. Pois bem, hoje a gente tem uma missão bem interessante, porque sempre, como é a dinâmica do programa, a gente escolhe uma personalidade espírita para poder falar, não necessariamente uma personalidade espírita. A gente já falou do Buda, a gente já falou do Gandhi. Então, uma personalidade que a gente sabe que veio com a missão muito específica e executou essa missão, né? Hoje a gente vai falar do Emmanuel. Emmanuel, ele, como eu disse inicialmente, ele tutelou a vida mediúnica do Chico, durante toda a vida do Chico, né? Mas é relatado pelo próprio Chico que foi numa reunião em 1931 que pela primeira vez o Emmanuel se manifestou para ele. E ele faz um relato, o Chico descreve de uma forma muito interessante. Ele diz assim, ó: via-lhes os traços fisionômicos de um homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham uma forma de cruz. Ou seja, a gente tem uma passagem no livro, num dos filmes do Chico, que eu me recordo, que tem esse primeiro encontro, né, dele com o Emmanuel. E aí, no decorrer, o Chico convida ele a se apresentar, né? Aí ele se apresenta como dizendo que ele primeiro foi um senador romano e que também foi um sacerdote que inclusive viveu no Brasil. E aí lá mais para o final a gente vai ver que interessante quem foi esse sacerdote, né? E que origem a uma cidade tão importante como essa que esse sacerdote veio a fundar no Brasil. Em 24, aí tem uma parte interessante do Emmanuel. De 24 de outubro de 38
a 9 de fevereiro de 39, o Emmanuel transmitiu ao Chico as impressões sobre quando ele era um orgulhoso patrício romano, Públio Lentulus Cornélius. Isso lá no início da vida dele. E esse bate-papo com o Chico, vamos chamar assim, né, gente? Claro que aconteceram várias vezes, mas essas como é que eu posso dizer? Essas impressões que o Emmanuel passou para o Chico sobre quando ele era esse senador romano, Públio Lentulus Cornélius, deu origem a um livro muito importante do Chico, que é o livro Há 2000 Anos. E nessa obra, o Emmanuel, ele passa para o Chico e destaca muito a questão do que foi o cristianismo no século I, né? E aí, gente, tem nesse livro uma passagem que eu fiz questão de selecionar aqui, porque tem relatos detalhados deste senador, né? O Emmanuel, encarnado como esse senador lá atrás, sobre quem e como era Jesus Cristo, inclusive fisicamente, né? Então, ele faz o seguinte, e como é que isso foi descoberto? Uma carta que o Públio ele escreveu ao senador Tibério, ao imperador Tibério. E o Tibério, ele é o antecessor ao Pôncio Pilatos, né? Então, o Tibério, ele estava ali na época em que Jesus estava começando o ministério dele, né? Logo depois ele sai, entra o Pôncio Pilatos. Entra o César, desculpa. Então, aí ele faz o seguinte relato, né? Ele escreve, porque ele ficou sabendo que o imperador, que o Tibério, queria saber um pouco sobre Cristo, né? E ele, como já tinha feito contato com Cristo, ele revela o seguinte. Ele escreve o seguinte: soube, ó César, que desejavas informações acerca do homem virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta, e sobre seus discípulos, o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Olha como ele já falou com o Tibério, né, com o imperador, como ele já enuncia Jesus, né? Com efeito, César, todos os dias se ouve contar dele coisas maravilhosas. Numa palavra, ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. É um homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura e tal dignidade que a gente se sente obrigado a amá-lo e temê-lo ao mesmo tempo. A sua cabeleira tem até as orelhas, a cor de nozes maduras, e daí aos ombros tinge-se de louro claro e brilhante. Divide-se uma risca ao meio, à moda nazarena. A sua barba, da mesma cor da cabeleira, é encaracolada, não longe e também repartida ao meio. Os olhos severos têm o brilho do raio do sol. Ninguém o pode olhar em face. Olha os detalhes que ele coloca. Os olhos severos têm o brilho de um raio de sol. Ninguém o pode olhar em face. Quando ele acusa ou verbera, inspira o temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores é afável e benévolo. Diz que nunca ninguém o viu rir, mas muitas vezes foi visto chorando. As suas mãos são belas, como seus braços. Toda a gente acha sua conversação agradável e sedutora. Não é visto a miúde em público e, quando aparece, apresenta-se modestissimamente vestido. Seu porte é muito distinto, é belo. A sua mãe, aí olha que legal, um relato sobre a mãe Maria, também, nesta mesma carta. É belo. Sua mãe, aliás,
é a mais bela das mulheres que já se viu nesse país. Se o queres conhecer, ó César, como uma vez me descrevestes, repete a tua ordem e eu te o mandarei. Se bem que nunca houvesse estudado, este homem conhece todas as ciências. Ainda descalço e de cabeleira descoberta, anda descalço e de cabeleira descoberta. Muitos riem quando ao longe o enxergam, desde que, porém, se encontram face a face com ele, temem e o admiram. Ou seja, a pessoa vê ele de longe descalço, sem cobertura nenhuma na cabeça, andando vestido de forma muito simples, até ri. Mas quando chega frente a frente, o que ele relatou lá no começo dessa carta, difícil olhá-lo face a face. E aí acaba ou temendo e admirando. Ele continua assim: dizem os hebreus que nunca viram homem semelhante, nem doutrinas iguais às suas. E aqui cabe um parêntese. Quando Jesus foi indagado, ele disse, né? E isso está lá no Evangelho: eu não vim para destruir a lei. Eu vim para, como a gente pode dizer, fazer com que essa lei evoluísse, né? E aqui ele fala, que os próprios hebreus dizem que nunca viram um homem semelhante, nem doutrinas iguais às suas. O que ele fez, gente? Ele veio e mudou a lei do olho por olho, dente por dente, que até então era a lei em vigor, a lei mosaica, pela lei do amor. Ou seja, ninguém nunca tinha sonhado em pregar alguma coisa do tipo. João Batista, um pouco antes, que a gente fala, né, que João Batista veio preparar o terreno para que Jesus pudesse plantar, mas muito ao mesmo tempo, na mesma época. Ou seja, de Moisés até Jesus, falar de perdoar teu inimigo, ama teu próximo como a ti mesmo, isso aí era, né? Essas ideias não tinham chegado ainda à tona. Muitos creem que ele seja Deus, outros afirmam que é teu inimigo, ó César. Ou seja, já tinha gente, e a gente sabe quem eram aqueles, né? Que já estavam se incomodando com o que Jesus estava falando. E aí, como Jerusalém era... Desculpa. Como o povo hebreu ele era dominado pelo romano, certas coisas o hebreu não podia fazer. Tinha que ser pela anuência do romano. Então eles iam lá e faziam a cabeça do romano, o romano fazia aquilo que eles queriam, né? E ele continua finalizando aqui. Dizem ainda que ele nunca desgostou ninguém. Ou seja, ele nunca esboçou raiva, ódio por ninguém. Antes, ao contrário, se esforça para fazer toda a gente venturosa, ou seja, de boa ventura. Então, este relato, esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. E hoje ele se encontra lá na Biblioteca de Roma. Esse relato, essa carta, junto com a Bíblia, né, são considerados os relatos mais fidedignos sobre a postura do Cristo, sobre, inclusive, as questões físicas. E de quebra a gente tem um relato, né, de um senador romano que falou que a Mãe Maria era das mais belas mulheres do país deles. Ou seja, a gente vê que tem muito conteúdo nessa carta, né? E aí, dando seguimento, né? Emmanuel, enquanto Públio, ele deixa pra gente esse relato sobre o Cristo, né? 50 anos depois, no ano de 131, ele volta ao cenário terreno, né? Ele reencarna,
dessa vez, a experiência de um escravo, né? Nestório, o nome desse escravo. E, assim, esse Nestório, ele, desde muito novo, ele era cristão, né? E ele foi considerado à morte, foi condenado à morte porque manteve-se fiel a Jesus, né? E assim aconteceu. Só que por um tempo ele ficou preso e depois manteve-se fiel e foi condenado à morte. Escravo Nestório. Mais para frente, já no século III, no ano 2017, Emmanuel retorna, e agora como quinto varo, né? Também romano, e ele, assim, apaixonado pelos ideais de liberdade. Então, ele era muito fervoroso a Jesus, só que isso acabou gerando um problema para ele. Ele foi vítima de uma conspiração, né? E aí ele toma a identidade de um pregador chamado Corvino. Ele vira o famoso irmão Corvino, né? Que era um moço e se torna jardineiro. Ele foi considerado, ele foi condenado também à decapitação. Olha só, no anterior, ser fiel a Jesus, ele foi morto como escravo. Depois ele volta como quinto varo, fiel a Jesus, tem que mudar seu nome, né? Para Corvino. Mesmo assim, ele é preso e é condenado à decapitação. Só que aí, na época que ele ia ser decapitado, houve o terceiro golpe em Roma, né? E aí foi concedida a ele a morte lenta. Prisão perpétua. Morreu no cárcere. Logo depois dessa morte, né, do irmão Corvino, ele encarnado como irmão Corvino, 11 anos depois, ele renasce como Quinto Celso. Quinto Celso, né? Xará do nosso querido operador Celso aqui. Ele, desde muito novo, né, o Quinto Celso, ele mostrava um prodígio, né, de memória, de discernimento, e ele extremamente cristão, novamente. E aí, o que acontece com ele? Ele, um adolescente de mais ou menos 14 anos, ele é amarrado a um poste, uma resina qualquer lá que pega fogo e ateia um fogo nele. Ou seja, 3 encarnações logo depois dele. Porque lá atrás, e vale lembrar, quando ele conheceu Jesus, ele teve uma opção de seguir a Jesus e servir Jesus como cristão, ou de servir o mundo como senador. Ele optou por esse segundo caso, né? E aí, só que depois das vezes que ele voltou, 3 vezes ele foi colocado à prova e se manteve fiel ao Cristo, e por isso ele pagou com a vida, né? Então, essas foram algumas das encarnações de Emmanuel. E aí, muito interessante, que eu falei lá no começo sobre ele ter encarnado um sacerdote que viveu no Brasil, né? E quando isso foi revelado pra gente? Muito legal. Muitos já viram aquela filme do Chico, onde ele foi convidado para o programa Pinga Fogo, considerado até hoje o maior índice de audiência de todos os tempos. E o que aconteceu no programa Pinga Fogo? Irmãos de várias ordens, católico, protestante, budista, todos eles, junto com Chico, falando pelo Espiritismo, faziam perguntas um para os outros, né? E neste programa, em 1971, o Chico, ele informa para todos, né, que o Emmanuel, ele foi um padre encarnado no Brasil chamado Manuel da Nóbrega. E quem foi Manuel da Nóbrega, para a gente lembrar? Fundador da cidade de São Paulo. Qual a data do aniversário da cidade de São Paulo? 25 de janeiro, né? E
essa fundação dela, 25 de janeiro de 1554. E o que tem nessa data de 25 de janeiro? 25 de janeiro é a suposta, ninguém estava lá para... Estavam, mas não lembramos, talvez, né? Alguns estivessem lá. Mas foi a data que é tida como a conversão do apóstolo Paulo. E qual foi a cidade? Qual a cidade que foi fundada por Manuel da Nóbrega? A cidade de São Paulo, né? É o aniversário da cidade de São Paulo. E foi... alguns dizem que foi uma homenagem que Manuel da Nóbrega fez a Paulo de Tarso, fundando a cidade, dando a data da conversão de Paulo de Tarso. Pois é, gente, este foi, de forma muito resumida, a gente sabe que a gente tem um tempo limitado aqui, né? Mas a gente fala um pouquinho de quem foi Emmanuel. E aí, vale lembrar, né, fazendo um pequeno resumo, ele lá, enquanto Roma Antiga, século I com Cristo, lá, teve acesso a Cristo, teve acesso aos ensinamentos. Ele faz um relato maravilhoso sobre quem é Jesus para o imperador Tibério. Fala nesse relato detalhes físicos do Cristo, detalhes morais do Cristo, detalhes até do olhar de Jesus, né? Fala sobre a Mãe Maria e anos depois isso veio a ser descoberto no arquivo de um dos duques lá de Roma, e hoje esta carta ela está em Roma, né, no Vaticano. Depois dessa encarnação, ele tem 3 encarnações, uma delas como escravo, a outra, outras 2 como cidadão romano. Em todos os 3 casos, ele vem a ser morto porque ele se manteve fiel ao cristianismo. E veio a encarnar no Brasil como Manuel da Nóbrega, padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo. Esta é uma história, um breve relato sobre quem é a nossa personalidade do programa Naturalmente de hoje. Emmanuel. Emmanuel, muito carinho, porque o que ele fez de trabalho junto com o Chico, né, proporcionou ao Chico fazer com ele, deixou muita coisa bacana pra gente. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre uma terapia das que eu trabalho, que eu mais gosto, né? A gente vai falar da geoterapia. O que é a geoterapia, gente? A palavra, ela, lá no grego, geo, terra ou solo, né? E terapia significa tratamento ou cura. E aí, quando a gente pega a etimologia dessa palavra, a gente se remete aqui a um tratamento ou cura utilizando elementos da terra. Geoterapia. E o que vem a ser essa geoterapia, né? A geoterapia, muitas das vezes, a gente até pratica ela, mas não sabe que aquilo que a gente está fazendo é geoterapia. Geoterapia, gente, ela usa, por exemplo, vou dar exemplo dos 3 principais. Como o nosso tempo é sempre apertado, vou usar 3 principais itens que a geoterapia trabalha. As argilas, ela trabalha a dolomita, ela trabalha o carvão. Todos esses 3 elementos são 3 elementos que a gente encontra na natureza. Daí, quer dizer, da terra, terapia. Ela é uma terapia que ela é uma terapia naturalista, né? Ou seja, ela não tem envolvimento de nada químico, mas ela é uma terapia que ela vem, gente, remonta de 2, 3 mil anos, China, Índia, Grécia, Roma, antes de Cristo, né? Então,
os povos eles usam a geoterapia há muito tempo, né? E a geoterapia ela é um assunto abrangente que eu vou falar em 2 programas. Eu vou falar, né? Eu já estou passando o que é a geoterapia e vou falar um pouquinho do que são as argilas, para que serve, vou dar exemplo de algumas delas, né? E da dolomita. E no programa que vem, próxima quarta-feira, aí a gente vai falar sobre o carvão, 3 tipos de carvão, carvão vegetal, mineral e o carvão ativado, sendo este último carvão ativado o que é mais utilizado hoje em dia para fins terapêuticos, né? Inclusive, a gente tomando a cápsula de carvão ativado, né? E eu vou ensinar também como fazer um cataplasma, seja ele com carvão, seja ele com argila, seja ele com a dolomita, tá bom? Então, deixa eu dar início aqui. Vou começar falando, deixa eu me ordenar aqui, senão me perco, né? Como eu disse, né? A geoterapia ela vem da Grécia Antiga. Roma, Índia, China, Egito já faziam uso deles, né? O tratamento principal, hoje que eu falo assim, que é mais difundido, então, é o tratamento com as argilas. E por que isso? O que a argila tem de tão importante que a torna terapêutica? É a capacidade dela de absorção e da troca iônica. Ou seja, existe ali uma troca energética acontecendo, né? A argila ela tem propriedades de desintoxicação, da redução de inflamação, da melhoria na circulação, da cicatrização de feridas e também do alívio da dor. Vou dar um exemplo meu. 2 coisas que eu gosto muito de... Vou dar 3 exemplos. 3. Que eu gosto muito. Para dor, eu tenho alguns parafusinhos no joelho. Então, tem época que está doendo sobremaneira. O que eu faço? Eu preparo o barro, a argila, né? E aí não interessa a cor. Tem umas com mais propriedade para dor, outra mais adstringente, outra para fazer peeling, né? Mas eu gosto do barro mesmo. A argila padrão, vamos dizer assim, aquele barro de fazer tijolo, né? E aí eu faço cataplasma e coloco no joelho. Gente, é inacreditável. É inacreditável. Parece que a gente sente, quem já fez sabe do que eu estou falando. Os poros, eles abrem. A gente sente naturalmente aquela inflamação, parece que ela está saindo pela nossa... Parece não, ela sai pela nossa pele. O cataplasma parece que puxa. E aí, não sei se puxa ou se ele está mandando alguma coisa, porque a gente falou sobre a troca iônica, né? Ela acontece ali. E aí você deixa ali por uns 20 minutos, meia hora. Quando você tira, o inchaço, principalmente, né? Aquele edema que fica, a gente sente melhorar sobremaneira. Então, esse é um grande exemplo de como a gente pode estar fazendo uso da argila. Um segundo caso que eu uso muito, né? Às vezes a gente dá uma exagerada, e eu como, apesar de André Bahia, né? Mas de baiano eu não tenho nada, sou baiano mais falsificado, é um apelido, mas eu sou mineirinho. O mineirinho gosta de uma comida mais carregada, né? Na gordurinha ali, um torresminho, uma feijoadinha. Pois bem, aí eu sinto o fígado dar aquela atacada. O que eu faço? Preparo também o barro e faço um cataplasma no local. E nesse caso eu não faço nem cataplasma de prender nada. Eu deitado, eu coloco na região do fígado e deixo ele ali por um tempo até ele secar. Quando eu tiro, gente, é inacreditável, né? Por isso que a gente fala que as terapias holísticas, elas partem muito da percepção de cada um e da fé de cada um que coloca ali. A geoterapia que está sendo feita ali através da argila, aquilo é um método, né? Mas o que vai estar me curando? A minha fé que aquilo ali funciona. Só que tem ciência envolvida. Então eu tenho que ter fé que eu vou melhorar,
mas também ter a consciência que ali tem ciência envolvida, né? Que tem reações acontecendo ali. E aí eu vejo a melhora sobremaneira. E um terceiro caso que a gente faz uso da geoterapia. E eu estou falando desses que eu faço. A gente tem aqui no MAP a nossa bioenergética, né? Bioenergia, né? Pois bem, e toda pessoa quando chega de primeira vez, vou falar que toda não, mas 99% das vezes, quando a gente faz o teste da bioenergia na pessoa, essa pessoa tem necessidade de tomar uma base. E um dos elementos da base, são 4, né? É o barro. Barro e argila é a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem a capacidade de fazer com que vermes, né, parasitas que estejam dentro do nosso organismo nos prejudicando, eles sejam expelidos. Então, é mais uma forma que a geoterapia ela é utilizada, ou seja, através da ingestão. E de que forma, gente? Sempre, em todos os casos que eu falei aqui, o ideal e o perfeito é a gente não esquecer da máxima. Não é porque é natural que não faz mal. Faz mal sim. Como os fitoterápicos, como os florais, qualquer coisa. É natural? Faz mal sim. Então, que seja feita através do acompanhamento de um técnico, de uma pessoa que tenha capacidade técnica para poder fazer. Existem contraindicações e existem contraindicações associadas à prática da geoterapia, né? Eu vou falar aqui agora, eu peguei algumas, porque, gente, é muita coisa que a gente tem, que as argilas, né, hoje especificamente estou falando das argilas, elas podem fazer em nosso benefício. Desintoxicação, né? Elimina impurezas, elimina metais pesados. Olha aquela que eu faço aqui no fígado. Elimina metal pesado, né? Redução de inflamação, olha que eu faço lá no joelho. Alivia as inflamações nas áreas afetadas por lesões, infecções ou doenças crônicas. Melhoria da circulação. Estimula a circulação sanguínea, auxiliar na redução de medidas e tratamentos de celulite e flacidez. Gente, quem nunca foi no spa, né? Mal colocado da minha parte, mas talvez quem nunca tenha visto ou propaganda, ou numa revista, ou no jornal, ou na internet, os tratamentos que são feitos em spa. Dentre eles, né, o de desintoxicação, ou de estimulação, ou até de auxílio na redução do peso, através da argila, né? Cicatrização de feridas, ela acelera a cicatrização e ainda previne infecção. Só que o que eu vou falar de extrema importância? A gente está falando de argilas para serem utilizadas em fins terapêuticos. Qual a primeira coisa que eu tenho que ter preocupação? Qual é a qualidade dessa argila que eu vou estar usando? Qual é a qualidade dessa dolomita, desse carvão ativado, ou do carvão vegetal, o carvão natural, seja qual ele for, né? Seja qual o item da geoterapia que eu vou usar, qual é a procedência dele. Se eu estou falando que eu posso até tomar o barro na bioenergia, será que é um barro ali da esquina? Não, gente. Ele tem que ser um barro de qualidade. A gente tem um mestre aqui no mapa, o Kleber, ele fala o seguinte: o melhor barro, melhor argila que a gente consegue é uma argila de região de cachoeira que seja cavado a partir de 4 metros. Aí você vai achar a argila mais pura, que é a que a gente usa, né? Ou seja, se você vai comprar a argila para fazer um cataplasma, para fazer, a gente tem que estar preocupado porque pode ter ali misturado metal pesado. Mas quando a gente vai fazer uso para tomar, né, para ingestão, quando é indicado por um técnico isso, a preocupação tem que ser redobrada, tá? Então tudo isso que eu estou falando, ó, cicatrização de feridas,
Me machuquei. Eu vou ali e faço um cataplasma uma compressa ou um cataplasma de argila. Uma argila contaminada, ela vai fazer efeito rebote, vai fazer o contrário. Então, essa preocupação, ela tem que existir. Alívio da dor, eu falei, eu utilizo muito, né? Tratamento de pele, aí sim, de novo. Quem nunca viu a famosa foto da mulher ou do homem só com os olhinhos do lado de fora, com, né, uma máscara de argila? Eu vejo muito o pessoal fazer argila verde, de argila branca, de argila rosa, cada uma com a propriedade, e eu, ao longo, vou falando de algumas dessas propriedades. Então, os cuidados para a pele. A acne faz o rejuvenescimento e clareamento das manchas, diminui a oleosidade, enfim, tem muitas, são as máscaras faciais de argila. Saúde capilar também, contra a caspa, fazer a massagem mesmo no couro cabeludo com argila. Já que ela é cicatrizante, possíveis feridas ela vai entrar e ajudar. Quando você faz a massagem de forma tranquila, que você faz um micropeeling, né, vamos dizer assim, no couro cabeludo, a caspa, ela vai se dissolvendo. E aí você faz uma máscara capilar também, e até mesmo um banho de argila depois. Eu lembro que uma vez eu fui para Natal, e aí tem uns passeios lá de um lado e do outro, né, do norte, do sul, e tem um determinado lugar lá que um barco para e do lado, barro. A galera fica igual caranguejo, só os olhinhos do lado de fora e se acabando ali fazendo... Por quê, gente? Esse aí é o banho de argila, né? Propriedades espetaculares. E aí eu vou falar de mais uma que a gente não vai falar hoje, mas que são as areias monazíticas. A gente tem aqui do lado, no Espírito Santo, uma cidade chamada Guarapari. E nas praias, a pessoa se enterra. Por quê? A areia monazítica, ela parece que ela é escura, né? Se mistura a areia normal, ela parece um minério de ferro, né? Então o pessoal fica ali se banhando e fazendo a máscara corporal das areias monazíticas. Então, isso tudo, gente, é a geoterapia em ação, né? Vou pegar aqui alguns tipos, que eu estou preocupado com o nosso tempo. Para que cada uma das argilas ela é bacana. Eu peguei 4 aqui específicas. Argila verde. Desintoxicação, tratamento de acne, oleosidade da pele, feridas, inflamações e dores musculares. Ou seja, a pessoa tem uma distensão, faz ali faz o tratamento, fisioterapia, tudo direitinho, toma o que tiver de tomar, de medicação e tal. E pode também, como eu disse, ela é uma ciência ela é uma terapia integrativa. Ou seja, ela pode ser utilizada de forma standalone, ou seja, sozinha, como pode ser de forma integrada a outra, sempre com acompanhamento de um profissional. E que forma que eu vou usar essa argila verde? Eu posso fazer aplicação via cataplasma, posso fazer de máscara facial, compressas e banhos de argila. Essa argila verde. A argila branca, ela é usada para peles sensíveis e irritadas. Ela faz o clareamento das manchas, faz a hidratação da pele e auxilia na cicatrização. De que forma também? Da mesma forma. Ou cataplasma, ou máscara, ou compressa, ou banho de argila. Aí a argila amarela, olha que interessante a argila amarela, gente. Estimula a produção de colágeno, ou seja, trabalha o rejuvenescimento e melhora a elasticidade da pele. De que forma? Compressa, sempre, você vai ver, a maioria são as compressas, as máscaras faciais ou os banhos de argila. E a argila preta eu escolhi. Por quê? Ela faz uma desintoxicação profunda, faz um tratamento, ajuda demais no tratamento de inflamações, dores
e de edemas. Aí, nesse caso aí, através do cataplasma mesmo ou compressa, né? Uma coisa é o cataplasma que você enrola, outra coisa é a compressa que você coloca diretamente sobre a pele. É a que eu gosto mais. Vou falar um pouquinho sobre a dolomita. Dolomita. Às vezes, isso aí me informaram um outro dia, que tem uma máscara, que eles chamam de máscara de diamante, se eu não me engano. Isso. Que na realidade é uma máscara de dolomita, né? E ela também é espetacular para questões de pele. Mas o que é a dolomita, gente? Dolomita é um mineral que ele é composto principalmente de carbonato de cálcio e de magnésio. A fórmula dele, você vai ter ali o cálcio e o magnésio de uma forma que ela se apresenta em abundância na natureza, né? Elas são rochas sedimentares e metamórficas. Essa é a classificação dela. A cor dela, ela varia do quase transparente, do incolor, né? Ao amarelo, ou rosa, ou cinza. Vai do local onde essa dolomita é extraída, né? Ela tem diversas propriedades, a dolomita, né, gente? Na indústria, na agricultura e muito explorada nos tratamentos de saúde e de beleza. Ela tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, na indústria farmacêutica e na cosmética, né, principalmente, ela ajuda a prevenir e a solucionar e tratar diversos problemas. Vamos a eles. Problemas ósseos e articulares. Por quê? Problemas ósseos e articulares. Olha que interessante a dolomita. Devido à presença de cálcio e magnésio, a dolomita contribui para a saúde dos ossos e articulações, auxiliando na prevenção e no tratamento de doenças como osteoporose, osteopenia, osteoporose, artrite e artrose. Olha que bacana. Problemas articulares. Dores musculares. Ela tem propriedades analgésicas, né? Auxilia na cãibra, relaxamento muscular. Olha, uma coisa que eu já sabia, mas muito tempo eu não me lembrava. E quando eu fiz o curso lá atrás, aprendi, mas eu não me lembrava disso. Acidez estomacal e problemas digestivos. Ela age como um antiácido natural, alivia a azia, acidez estomacal e auxilia na digestão. O que eu falei aqui, gente? Que a dolomita, ela também pode ser ingerida. Mas eu vou chegar ali na loja do X e chegar lá e comprar dolomita e vou tomar assim aleatoriamente? Não, claro que não. Lá no começo a gente falou, não é porque é natural que não faz mal. Tem que ter um acompanhamento de um profissional para orientar, né? Saúde da pele e dos cabelos, a dolomita, como eu disse, né? Ela tem propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, remineralizante, ou seja, ela repõe minerais na pele, né? Previne contra a acne. Tanto ajuda quem já tem, quanto previne a não ter, né? Saúde bucal, ela é utilizada como pasta dental também, auxiliando na prevenção de cáries e doenças periodontais, além de contribuir para a remineralização dos dentes. Ou seja, gente, a dolomita ela tem uma como a argila, né? Ela tem propriedades que muitas das vezes a gente está usando coisas aí químicas, né? E aí eu vou falar um pouquinho da geoterapia como um todo. A geoterapia, ela se apresenta como um auxiliar, um tratamento auxiliar aos tratamentos convencionais, através de medicação química, né?
Então, pode ser usado associado, mas também pode ser usado standalone, pode ser usada de forma sozinha. Então, a questão a ideia aqui do programa é a gente trazer as várias terapias, e eu procuro trazer sempre primeiro as que eu domino mais, ou trago convidados, como a Lúcia já veio algumas vezes. Para quê, gente? Para ter um auxiliar. A gente não ficar só utilizando do mesmo jeito, né? Então, essa veia do Natureba, ela é legal e a ciência naturalista, ela está aí comprovada já, tá bom? Semana que vem eu vou falar, então, sobre o carvão, os seus tipos, e vou ensinar como se faz um cataplasma, como se faz como se faz um cataplasma especificamente, né? Não vou aprofundar muito porque aqui a gente acaba não tendo tempo para isso. Mas então semana que vem a gente fala sobre talvez a compressa, o cataplasma e sobre os tipos de carvão e como utilizá-los. Tá bom? A gente está chegando ao fim. Eu fico muito feliz que a gente pôde falar hoje do Emmanuel, a gente pôde falar sobre a geoterapia, que a geoterapia, ela, como o Emmanuel, né, são encantadores, cada um na sua posição. O Emmanuel até hoje, o legado dele aí, e quem sabe, pela nossa sorte, a gente pode tê-lo reencarnado, né, em algum momento. Mas enquanto espírito, o que ele deixou para Gaia é maravilhoso, né? E por isso nós agradecemos. E a geoterapia é um presente de Deus, né? Geoterapia, terapia que utiliza as propriedades da terra que foram deixadas por Deus para a gente. Então, vamos fazer a oração de encerramento. Agradecendo nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, mais uma vez a Bezerra de Menezes, com tua legião nos auxiliou e nos auxilia durante o programa. Que as palavras aqui ditas, elas possam chegar ao coração de cada um, à mente de cada um que necessitem. Nossa função é fazer. Como e para quem vai chegar a sabedoria do nosso Pai. Assim, com o coração repleto de alegria, pedimos autorização para dar por encerrados os trabalhos na data de hoje no programa Naturalmente. Pedimos que, se for da vontade do Pai, possamos estar aqui na próxima quarta-feira, às 11 horas. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. E o que a gente falou aqui desperte o interesse e que cada um de vocês possam pesquisar mais e utilizar as nossas redes sociais para nos fazer as perguntas pertinentes. Tá bom? Um abraço, paz e bem a todos. A Web Rádio MAP apresentou o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia.